no capítulo de número 1. Nós adentramos neste livro, é a terceira carta pastoral, terceira e última carta do apóstolo Paulo, agora ao seu querido filho Tito. Tito, no capítulo de número 1, depois de 2 Timóteo, antes de Hebreus. Tito, capítulo de número 1, verso de número 5. Nós faremos a leitura até o verso de número 16. Amém? Amém. O texto diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te escrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução nem insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta, que disse: Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Só até aí, feche seus olhos mais uma vez, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, esse é o momento da Tua palavra, Senhor, um momento em que nós esperamos para ouvir a Tua voz. Meu Pai, em nome de Jesus, derrama o Seu Espírito sobre nós, mais uma vez, enchendo-nos com Ele, para que a Tua palavra, Deus, seja plantada em solo fértil, para que a Tua palavra seja, meu Pai querido, eficaz em seu sentido salvífico, para nos conduzir, ó Deus, rumo a pastos verdejantes, rumo a ribeiros de água. Tenha misericórdia de nós nessa manhã. Meu Pai querido, que eu não seja um empecilho, mas que o Senhor possa me capacitar essa manhã, que o Senhor possa me dar insights, que o Senhor possa me usar, meu Pai querido, para falar com o Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, nos abençoe nessa manhã. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos? Como foi dado a introdução na semana passada, nos primeiros 4 versículos deste livro, hoje nós vamos tratar de 3 pontos principais, que nós vamos ver o amor missionário do apóstolo. Em segundo lugar, nós vamos ver os deveres e as qualificações dos ministros, na qual Paulo instrui Tito a levantar nas igrejas. E nós vamos falar de falsos mestres mais uma vez e as suas falsas doutrinas, como elas eram constituídas. Meus irmãos, eu não sei se você já foi em alguma cidade, provavelmente sim, você já saiu dessa cidade, ou até mesmo nessa cidade. Você já chegou a observar e por alguns instantes você ficou ou maravilhado ou estarrecido mediante a sua beleza ou a sua desordem? Talvez você tenha ficado estarrecido devido à precariedade dela, em todas as esferas.
Eu não sei se você tem o costume de, ao adentrar numa cidade, ver a sua arquitetura, ver a sua organização, se essa cidade é uma cidade limpa. Eu não sei se você, ao adentrar nessas cidades, percebeu como as pessoas eram, mediante as suas vestimentas, como elas se vestiam, como elas se comportavam, em todas as esferas, na esfera moral, na esfera sexual, na esfera social e também religiosa. Aqui nós estamos falando de uma cidade que é a cidade de Creta. E Paulo, como um bom observador, vocês vão se lembrar quando ele entra em Atenas e ele vê muita idolatria, muitas imagens, esculturas, e ele então começa a ter uma perspectiva de como era o povo daquela cidade. Eu não sei se você já teve essa experiência, às vezes de maneira inconsciente ou consciente. Eu, quando eu vou para alguns lugares, eu conscientemente faço essa observação. Pelas roupas dos homens e das mulheres, a gente consegue perceber o nível de moralidade que aquela cidade tem. A gente começa a perceber se essa cidade é uma cidade pervertida sexualmente ou não. A gente começa a ver o caráter das pessoas quando a gente começa a olhar para as ruas e ver se tem lixo nas ruas mesmo. Se as pessoas são educadas a ponto de reterem o lixo e jogarem esse lixo no ambiente certo. Mas é importantíssimo você compreender o espírito da sua época, o espírito que governa a sua cidade. Na cidade que você mora, meu querido irmão, você sabe quais são os espíritos, entre aspas, que governam essa cidade? Nesse dia, hoje, espero que o Senhor fale ao seu coração e que você comece a perceber quem de fato tem governado essa nossa cidade. No verso de número 5, Paulo, escrevendo para Tito, diz: por essa causa, Tito, eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te escrevi. Paulo e Tito chegam a Creta depois que Paulo é libertado da sua primeira prisão, ok? Então ele chega para Creta, ele começa a pregar nessa cidade. Então ele vai para várias regiões de Creta, em várias cidades de Creta, e ele começa a perceber que Deus tem abençoado o seu trabalho. Alguns irmãos se convertem e começam a buscar lugares para as suas reuniões, em toda a região de Creta. Só que Paulo não pode ficar preso nessa cidade, ele não tem muito tempo. Então ele incumbe Tito de continuar o trabalho que, como apóstolo, Paulo já havia feito, que era fazer o fundamento, depositar o fundamento, a base da doutrina cristã. E para isso, depois que ele sai, ele escreve uma carta para Tito, que é essa carta que nós lemos, e ele disse: olha só, Tito, foi por essa causa que eu te deixei aí. Qual que é a causa? Você precisa organizar agora igrejas. Sabe esses irmãos que receberam a fé, que estão espalhados por essa região? Tem um grupinho numa cidade, outro grupinho em outra cidade. Pois bem, esses irmãos, eles precisam de pastores. E você, Tito, precisa levantar presbíteros para este fim, para este propósito. No Antigo Testamento, os homens que governavam as cidades eram os anciãos. Eles ficavam à frente da entrada da cidade e eles julgavam, eram os juízes da época. No Novo Testamento, isso acontece com os homens mais velhos, proeminentes das sinagogas. E eles também tinham o nome de presbítero. Paulo, ele usa o mesmo vocabulário para se referir à igreja do Senhor. Assim como os judeus tinham seus presbíteros, os seus anciãos, que julgavam as causas religiosas e civis também, mas religiosas especificamente porque eles estavam sob domínio romano, Paulo usa a mesma nomenclatura para os líderes das igrejas. A nomenclatura é a mesma. Presbítero quer dizer ancião, pessoas experientes na fé. Então Paulo chega para Tito e diz: Tito, você precisa levantar presbíteros, pastores, para governarem as igrejas que foram plantadas. E aqui nós percebemos 3 pontos fundamentais nesse pequeno trecho, meus irmãos. O primeiro é o zelo que o apóstolo Paulo tem. Depois do fundamento que ele colocou, depois da plantação na qual ele fez, agora é necessário uma edificação. Ele não abandona os seus irmãos,
Ele não abandona os jovens da fé, aqueles que haviam se convertido. Muito pelo contrário, ele tem um zelo tão grande com Deus e pela sua palavra, que ele trabalha para que a obra dele não seja perdida. É necessário que haja uma continuação. Esse é o primeiro ponto. Paulo é extremamente zeloso quanto à plantação de igrejas. Segundo ponto, Paulo é extremamente fiel e prudente. Por quê? Porque ele deixa alguém no lugar dele. Ele planta e ele é prudentemente suficiente para colocar alguém no lugar, para continuar o trabalho. O trabalho agora de Tito como evangelista é regar, é levantar presbíteros, é fazer com que essa semente germine e cresça, dê os seus frutos, dê a sua sombra, faça que os pássaros façam seus ninhos. Enfim, Paulo é extremamente fiel e prudente. Em terceiro lugar, ele é humilde. Por que Paulo é humilde? Porque ele está colocando alguém aparentemente inferior intelectualmente para dar continuidade a um trabalho extremamente importante. Atenção para isso. Por quê? Porque às vezes a gente acha que somente o nosso grau de intelectualismo, o nosso grau de conhecimento é necessário para que a obra de Deus caminhe como ela deve caminhar, seguindo as doutrinas, seguindo a revelação bíblica. E às vezes nós negamos acesso a pessoas que são vocacionadas porque elas ainda não atingiram o nível de fé, ou talvez porque elas não têm a capacitação, ou porque às vezes elas não foram chamadas para desempenhar o papel que na qual, no caso, o apóstolo Paulo estava desempenhando. Mas Paulo, ele é humilde o suficiente para colocar alguém no lugar dele inferior, que no caso é Tito. Obviamente, Tito não tinha as experiências que o apóstolo tinha pessoalmente, embora ele tenha participado de muitas dessas experiências ao lado do apóstolo Paulo. Mas Tito não tinha o conhecimento que Paulo tivera. Paulo fora instruído por Gamaliel, esse que fora instruído por Hilel, os principais mestres de sua época. Paulo ele era o principal estudante, ele era proeminente, ele era extremamente inteligente, extremamente eficaz. Nos lembremos disso. Ele era tão ousado que ele chegou para os seus líderes e disse: olha, me dê carta aí, porque eu vou prender esse povo chamado o povo do caminho. Deixa que eu vou prender esse povo todo. Então os sacerdotes dão carta para ele, ele sai prendendo todo mundo. Mas ele era extremamente inteligente. Mas Paulo, ele é humilde. Ele sabe que o crescimento do reino não depende de sua ação intelectual. O crescimento do reino não depende exclusivamente de suas forças. Mas ele sabe que exclusivamente o crescimento do reino de Deus depende do Senhor da seara. Depende exclusivamente de Deus. Mas isso não exime Paulo de sua responsabilidade como apóstolo, de plantar, de organizar, de enviar, de corrigir. Paulo é extremamente responsável. O que isso quer dizer, meus irmãos? Contextualizando brevemente. Quer dizer que Deus, ele se preocupa com a sua igreja, e não importa o número dessa igreja. Perceba, igrejas, meus irmãos, são pequenos grupos. Aqui as igrejas em Creta, elas não tinham estruturas como nós vemos hoje. Elas não existiam catedrais, eles não tinham uma sinagoga. Eram pequenos grupos familiares mesmo. Igrejas eram pequenos grupos de pessoas reunidas em casas. Só que o que acontece, meus irmãos? Que Deus, ele se importa com a igreja que se reúne em casas. Deus se importa com uma pessoa, meu querido. Deus se importa com 2, com 3, não importa o número de membros dessa igreja. O negócio é, Deus se importa com a sua igreja, independente do número de membros que ela tenha. Deus se importa com a sua igreja. Deus se importa com essa igreja, meu irmão. Redenção. Deus se importa com a igreja lá do outro bairro. Deus se importa com uma igreja que está começando na casa de algum irmão. Deus se importa com os seus filhos. Deus se importa com a sua igreja. Só que existe um outro ser que também se importa com a igreja. E ele se importa num sentido negativo. Satanás também se importa com a igreja. Satanás, ele se importa com o crescimento da igreja. Satanás, ele se importa com o nível de instrução da igreja. Satanás se importa com as doutrinas da igreja. Satanás também está de olho na igreja.
Assim como o Senhor ia edificar, Satanás está de olho na igreja para destruí-la. Como que Satanás faz? Nós vamos ver no decorrer da carta, mas eu já vou dar uns spoilers aqui. Satanás, ele está de olho, ele está com o seu olhar fixo na igreja, e ele quer tanto destruir essa igreja que ele envia falsos pastores para lá. Mas não só falsos pastores, com os falsos pastores, obviamente, vêm os falsos ensinos, as heresias. Satanás se importa com a igreja. Satanás se importa com a igreja porque ele se importa também com a queda de suas ovelhas. Ele se importa com a perdição, com a ruína dessas estruturas. Ele se importa com a ruína e a morte deste povo. Povo que outrora fora resgatado pelo Senhor. Satanás, ele também se importa com a igreja. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Por quê? Porque você, meu irmão, como membro de uma pequena igreja, você tem a responsabilidade de lutar por ela. Sim, você tem a responsabilidade de conhecer a verdade. Você tem a responsabilidade de pregar a verdade. Você tem a responsabilidade de viver a verdade. Não se esqueça disso. Você, como membro da igreja, e não importa o tamanho dela, você é responsável pela saúde dessa igreja. O que eu quero dizer com isso então? Que você precisa estudar mais, meu irmão. Você precisa ler mais as Escrituras. Você precisa conhecer mais o seu Deus, o seu Senhor. A gente fala isso aqui constantemente nas aplicações. É para que você entenda que você precisa orar mais mesmo. Você precisa pregar. Você precisa ser um arauto do Senhor mesmo, no seu trabalho, na sua escola, seja lá onde você estiver. E de igual importância, não mais, você precisa viver a verdade. Você não pode ser um hipócrita, meu irmão. Você não pode entrar dentro de uma igreja, ouvir seu sermão, cantar suas canções, sair como se nada tivesse acontecido. Você não pode viver com a sua boca fechada, não instruindo em verdade os seus irmãos, seus familiares, seus amigos. E você não pode viver uma vida hipócrita, negando tudo aquilo que você ouve na igreja, tudo aquilo que você lê nas Escrituras, tudo aquilo que você canta aqui. Você não pode viver assim. Nós temos que ser como um apóstolo, zeloso, fiel, prudente e humilde. Assim nós devemos ser. Verso de número 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. O que Paulo está dizendo para Tito? Conforme eu te prescrevi, Tito, você tem que eleger presbíteros. Só que existem algumas qualificações, e aqui Paulo dá início à sua primeira lista. E é interessante que toda pregação que cai em lista de Paulo cai comigo, né, pregando. Então eu tenho que fazer as listas todas aqui. E é interessante ver também a comparação de Tito e Timóteo, como nós já estudamos. Há muita semelhança. Há uma semelhança porque há um padrão de fidelidade, de moralidade, que todo presbítero deve ter. Então o primeiro ponto, a primeira lista é uma lista negativa. O presbítero, ele não pode ser irrepreensível. Irrepreensível são presbíteros que não querem receber correção, que não são julgados por absolutamente ninguém. Que seja irrepreensível. Nesse sentido, é um homem extremamente fiel, que não tem causas para ser acusado. O presbítero, ele não pode ter um nome sujo, entre aspas. Ele não pode ser um homem que é mal falado na cidade. Atenção, Paulo está chegando em Creta e observa a cidade, e percebe que essa cidade tem erros morais, obviamente, é um mundo pagão, embora em Creta tinha muitos judeus também, mas é uma região que era devastada pela imoralidade e por outras coisas que nós vamos ver aqui. Então Paulo diz, esse homem precisa ser irrepreensível, ele não pode ter uma má fama na cidade. Mas como que esse homem é irrepreensível, Paulo? Ele diz, esse homem, ele tem que ser marido de uma só mulher. Ou seja, ele não pode ser um polígamo. Ele tem que ter só uma mulher, ele tem que ser fiel a uma mulher somente.
em primeiro lugar. Ele não pode ter 2 mulheres, 3 mulheres, conforme a nossa cultura hoje está glamorizando, né? Hoje você vê na internet aí casais, um homem com 2 mulheres, uma mulher com 2 homens, e eles estão tornando isso normal. Paulo diz: não, Tito. O presbítero tem que ser irrepreensível, ou seja, ele tem que primeiro ter uma mulher só. Tem que amar uma mulher só, ser fiel a uma mulher somente. E esse homem, se ele tiver filhos, esses filhos eles têm que ser crentes, que não são acusados de dissolução, nem insubordinados. Meus irmãos, o presbítero, nós vimos nas cartas de Paulo, para ele ser um presbítero, ele tem que ter a sua casa em ordem. Paulo vai dizer: se um homem não cuida bem, não administra bem os da sua casa, como poderá cuidar assim da família de Deus, da casa de Deus? É impossível. Portanto, a experiência que o presbítero tem que ter para com a sua família tem que ser uma experiência limpa, educada, em ordem. O presbítero tem que ter os seus filhos crentes, que não são acusados de dissolução. Dissolução aqui, meus irmãos, é uma vida descontrolada. Os filhos não podem ser descontrolados. Não podem dar problema para o pai aí fora. Não pode ser um assassino, não pode ser um vendedor de droga, não pode ser uma garota de programa, não pode, enfim, não pode ser. Por quê? Porque o caráter, a educação dos filhos mostra o cuidado que o pai tem para com a família, no Senhor, porque os filhos são crentes. Aqui Paulo diz a Timóteo. Portanto, a educação que o presbítero dá para o filho mostra se de fato ele tem sido eficaz ou não. Se ele não é eficaz, se os filhos são terrivelmente desobedientes aos seus pais, ele não pode governar a casa de Deus. Se ele não teve capacidade para instruir os seus filhos, ele não terá capacidade para instruir o povo de Deus. A conclusão lógica que se chega é essa, mas abre aspas. Às vezes você chega para mim e fala: poxa, meu filho já tem 18 anos, ele não me obedece mais. Existe um período em que realmente, na nossa época, isso era diferente na época de Paulo, tá? Os filhos eram obedientes até a morte dos pais, eles saindo de casa ou não, ok? Essa era a cultura da época. A nossa cultura é diferente. Infelizmente, hoje fez 18 anos, está lá o governo, você pode fazer o que você quiser da sua vida, o pai já não tem poder mais sobre o filho, o pai já não pode impor nada para o filho, então os filhos se tornam desobedientes e fazem o que quiser. Nesse caso, meus irmãos, os pais eles estão livres desse julgo. Filhos pequenos estão aprendendo agora, se percebe filhos chorando, principalmente o meu, chora muito, eu tenho que corrigir aqui, brigar com ele ali, conversar com ele acolá. Então o filho está crescendo. Mas os filhos que já têm uma idade de conhecimento, que já sabem, que já interpretam, quando esses filhos não são obedientes, há um problema na educação familiar, que precisa ser observado. Pastores que têm os seus filhos rebeldes não estão aptos para presidir a casa de Deus. Aí você fala assim: poxa vida, João, eu conheço um monte de pastor que tem filho tudo vacalhado. Eu falei: pois é, meu irmão. Não deveriam estar governando a casa de Deus. Aí quando se olha para o governo eclesiástico que esse pastor está fazendo, a gente vê uma bagunça só. Por quê? Porque ele tem falta. Ele pode ser outra coisa, um missionário, pastor, presbítero, governando a casa de Deus, não pode ser. Irrepreensível como dispenseiro de Deus, isso quer dizer que ele deve ser um bom administrador do lar. Se o presbítero não governa bem o seu lar economicamente, ele não pode governar a igreja de Deus. Simples. Se você, meu irmão, não consegue governar as finanças da sua casa, você não pode governar as finanças da casa de Deus. Se você vive endividado por causa de suas paixões, você compra muito, você é atraído por qualquer novo smartphone que aparece no mercado, e você se endivida, você paga caro no celular sem ter condições de bancar esse celular, se endivida constantemente, você não pode governar a casa de Deus. O presbítero ele deve ser irrepreensível como dispenseiro de Deus.
O presbítero ele também não pode ser arrogante, ou seja, não orgulhoso. Ele não pode ser arrogante, ele não pode ser teimoso. Ele também não pode ser irascível. O que é isso? É irado. Ele não pode ser um homem que ira com facilidade. Ele também não pode ser um homem dado ao vinho. Meus irmãos, a palavra aqui para dado ao vinho tem o sentido de dado à beberrância, ok? Porque a carta que Paulo escreve a Timóteo, ele coloca algumas qualificações. Ele diz, não dado a muito vinho. E no português, aqui quando a gente chega às cartas de Tito, a gente lê não dado ao vinho. Parece que Paulo está mudando de opinião, mas é um erro, tá? No grego aqui, a interpretação correta é não dado à embriaguez, não dado à bebedeira, ok? Jesus, ele foi acusado, você se lembra disso, ele era acusado de ser um beberrão e comilão. Por que isso acontecia? Porque Jesus era convidado constantemente a cear na casa de mestres, a explicar. E nessas ceias, obviamente, culturalmente, eles faziam uso de vinho. Então Jesus estava sempre bebendo vinho. E olha que esse não era o vinho transformado em água, não. A água transformada em vinho, não. Ele estava constantemente bebendo vinho. Mas, obviamente, Jesus ele não se embebedava. Ele só participava de casas em que serviam ceia e vinho. Então, ele participava dessas reuniões. O presbítero ele não pode ser violento, ou seja, ele não pode ser um brigão, aquele que está sempre pronto a bater. O presbítero ele não tem essa qualificação, ele não pode ter o espírito voltado a brigas, a contendas o tempo inteiro. Por quê? Por que Paulo está dizendo isso, todas essas qualificações aqui? Porque os cretenses eram assim. Então Paulo olha para a cultura e percebe como os homens se comportam e diz, olha, esse tipo de homem aqui não pode ser presbítero, não pode ser violento, nem cobiçoso de torpe ganância, ou seja, esses homens, eles não podem ser gananciosos quanto ao dinheiro, eles não podem amar o dinheiro, eles não podem viver a fim de enganar os outros para ganhar lucro desonestos, não pode, simples assim. Paulo olha para a cultura desses homens e percebe essa multidão de pecados, então ele chega para Tito e diz, Tito, as qualificações dos presbíteros na qual você tem que levantar nas igrejas são essas aqui. Esses homens não podem, de maneira nenhuma, governar as pequenas igrejas de Deus. Não podem. Aí ele vai falar de uma segunda lista. Agora sim as qualificações. Se o presbítero ele tem que ser irrepreensível, negando todas essas coisas que eu disse aqui, todos esses adjetivos, ele precisa ser qualificado. Não basta não ser um beberrão, não basta não ser um cobiçoso de torpe ganância, não basta não ser irascível, não basta essas coisas. O que é necessário? Paulo vai dizer no verso de número 8, antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tem o domínio de si, apegado à palavra fiel e que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Atenção agora, o que o presbítero deve ter? Quais são as qualificações que o presbítero deve ter? Primeiro, ele tem que ser hospitaleiro, ele tem que gostar de gente, ele tem que receber pessoas na casa dele, é isso. O presbítero tem que receber muita gente. Minha mãe está rindo aqui, minha esposa deu um sorrisinho de canto ali. Minha casa é muito pequena, meus irmãos. Eu gostaria de receber muitas pessoas na minha casa, eu gosto de pessoas, só que eu não tenho, obviamente, condições de receber muitas pessoas, e isso me entristece a ponto de eu, às vezes, não querer comemorar um aniversário, porque eu não tenho dinheiro suficiente para alugar um lugar grande, e eu me sinto injusto, porque eu gostaria de convidar muita gente, e por causa do ambiente, eu não consigo fazer isso. Eu me entristeço. Minha esposa conhece muito bem. Chega dias de aniversário. Meu aniversário, eu nem gosto de comemorar o meu aniversário. Meu aniversário do meu filho, eu fico extremamente atribulado, porque eu gostaria de convidar pessoas que eu amo, eu não consigo. Aí eu convido alguns, às vezes a insistência convida poucas pessoas e logo sai um comentário aqui, outro ali, não me convidou, e eu sei o quanto que isso é chato. Mas enfim,
O pastor ele tem que gostar de receber gente em casa, ele tem que gostar de conversar com pessoas. E receber gente em casa que é cuidar, é dar de comer, de beber, é dar um lugarzinho para dormir, descansar. O hospitaleiro está envolvido em essas várias coisas de bom agrado. Tem que ser amigo do bem. O presbítero, o pastor, ele tem que gostar do bem. Aí você fala assim, poxa vida, João, não é óbvio? Não, meu irmão, não é óbvio. Infelizmente não é óbvio. Tem gente que não gosta do bem, não gosta de fazer o bem. E eu vou clarear aqui para você. Às vezes já aconteceu com você. Talvez você ficou sabendo de alguém que perdoou uma injustiça muito grande. Sei lá, perdoou uma traição, perdoou uma briga. Aí você comenta com alguém, aí esse alguém diz assim, se fosse eu não perdoava não. Se fosse eu me vingaria, eu fazia 2 vezes pior. Se fosse eu batia na cara dela, batia na cara dele. Esse homem ou essa mulher que pensa assim não é amigo do bem, meu irmão, é amigo do mal mesmo. O pastor, ele tem que ser amigo do bem, ele tem que se orgulhar em ver e fazer o bem. E fazer o bem é perdoar mesmo, fazer o bem é doar a outra face mesmo. Isso é fazer o bem. O presbítero ele tem que ser sóbrio, ao contrário de um beberrão, ele tem que ter a mente sã, ele tem que ser equilibrado. O presbítero ele tem que ser justo, ou seja, ele tem que ser um observador da lei e um cumpridor da lei do Senhor. Ele tem que ser piedoso, ou seja, ele tem que viver se purificando do pecado, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem que ter domínio de si, ou seja, ele tem que ter fruto do Espírito. Ele tem que ter domínio próprio. Ele precisa se conter, ele precisa ter as suas emoções sobre proteção. Essas emoções elas não podem fluir a ponto dele perder o controle de si mesmo. Ele tem que ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, ou seja, esse homem ele tem que ter um conhecimento fiel de toda a doutrina evangélica. Nós estamos falando aqui de capacitação teológica. O presbítero tem que conhecer Bíblia, meu irmão. O texto continua dizendo, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. O presbítero ele tem que ter o conhecimento suficiente para debater com falsos mestres. É o que nós vamos ver nos versos a seguir. Ele precisa ter conhecimento suficiente para quando chegar um falso profeta naquela igrejinha de 2 membros, de 3 membros, ele poder dizer, está errado isso aí. Não, essa interpretação sua de Moisés está errada. Esses mitos que você está falando, essas genealogias incontáveis, está errado. Ele precisa ter conhecimento, capacidade intelectual e teológica suficiente para dizer não para o falso mestre, para espantar o falso mestre, para espantar o lobo que quer devorar a ovelha. Ele precisa ter essas qualificações. Agora, meus irmãos, por menor que a igreja doméstica seja, o líder ele tem que ser extremamente capacitado para governar. Não importa o número de pessoas que estão dentro dessa igreja, o líder tem que ser extremamente eficaz, e não é isso que acontece. Infelizmente. Por que isso não acontece? Essa é uma das críticas que nós fazemos a muitos movimentos de pequenos grupos, por exemplo, cuja liderança é extremamente falha, cuja liderança não tem capacidade intelectual suficiente para governar. Todo pequeno grupo, eu disse para vocês, é uma igreja e precisa ser tratado como uma igreja. Os líderes desses pequenos grupos deveriam ser presbíteros, conhecedores da verdade. O que acontece? Acontece que é levantada uma liderança sem conhecimento, sem experiência. Presbítero / ancião, experiência. Líderes novos são levantados para governarem pessoas extremamente novas também. Quais são os erros e as consequências disso, irmãos? Erros doutrinários, ensinamentos falsos. Se entrar um falso mestre ali, faz uma bagunça inteira e o líder não capacitado não consegue enxotar o lobo para fora da igreja. Há muitos problemas e problemas sérios,
Por quê? Porque a liderança, ela usa de precipitação, ela é ansiosa, ela quer ver o negócio crescendo rápido. E para crescer rápido, você tem que levantar líderes muito rápido, sem instrução nenhuma, sem conhecimento nenhum. E isso incorre em erro. Deus ama a sua igreja e Ele quer que a sua igreja seja governada por líderes extremamente capacitados para isso. Mas nós temos uma incrível dificuldade de encontrar esse tipo de pessoa. Você viu as duas listas que eu fiz aqui. Talvez você fale assim: poxa vida, quem encontrará tal homem? Quem encontrará tal mulher? Poxa vida, o homem ele tem que ser irrepreensível quanto à administração financeira, não arrogante, não irado, não dado ao muito vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Ele tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha o domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, tem que ser capacitado teologicamente. Cadê esse homem? Será que você é esse homem? E aqui eu vou apertar o calo. Você é esse homem? Você, mulher, é essa pessoa? Bom, a Igreja Redenção vai começar a abrir pequenos grupos, se Deus assim nos permitir. Será que você seria essa pessoa capaz para estar orientando, governando, administrando, cuidando de seus irmãos? Será que você é essa pessoa? Sabe qual é o nosso problema, irmão? O nosso problema é que a nossa cultura familiar está caída ainda. O nosso problema é que nós temos problemas familiares que nós não queremos resolver. Atenção para isso. Nós não queremos resolver. Nós vivemos em conflito constantemente com os nossos cônjuges, conflitos constantes com os nossos filhos, no sentido negativo, não no sentido de educar, mas no sentido negativo. Como nós vamos levantar uma liderança fiel ao Senhor se nós não nos atentamos para dentro do nosso lar? Atenção, você homem casado, você mulher de casa, como que nós seremos capacitados, como que nós vamos ter esses adjetivos em nós, se o nosso lar é uma desgraça? Como que nós vamos ter esses adjetivos em nós se a nossa vida moral é terrível? Se eu me enfio em pornografia o tempo inteiro? Se os meus desejos estão completamente desordenados, como eu vou ter essas qualificações se a minha vida moral é totalmente desequilibrada? Como que eu vou ter essas qualificações se a minha vida social é uma miséria? Eu não converso com ninguém, eu não vou na casa de ninguém, no trabalho eu me fecho, eu não me relaciono com ninguém, brigo o tempo inteiro no trabalho, nunca está bom. Como que vai ser bom? Como que eu vou ter essas qualificações se a minha economia, se eu não consigo me controlar financeiramente dizendo? Meu irmão, sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós não temos líderes qualificados, porque nós somos irresponsáveis. Nós não olhamos para dentro da nossa casa, a gente não olha para dentro do nosso trabalho, a gente não olha para a sociedade. O que nós temos mudado? Será que esse evangelho na qual nós temos crido tem mudado de fato todas as esferas da minha vida? Ou você acha que é só você vir aqui na igreja no domingo, ouvir uma mensagem, cantar um hino e ir embora para sua casa e está tudo certo? Paguei a minha dívida, agora está tranquilo, eu não preciso mudar minha casa, não preciso mudar o meu jeito de viver, o meu jeito de tratar o meu esposo, meus filhos, eu não preciso mudar o meu jeito de tratar os meus amigos no trabalho, eu não preciso mudar a minha ética, eu não preciso mudar a minha moral. Não, eu vou continuar vendo pornografia aqui, não tem problema nenhum, Deus me perdoa depois, amanhã. Vou continuar vendo essa série aqui que parece pornografia também, mas tudo bem, afinal é cinema. Vou continuar vendo piadas imorais e rindo com piadas imorais. Nós precisamos orar ao Senhor para que mande trabalhadores para a sua seara, porque realmente, mediante essas qualificações que o apóstolo nos coloca para levantar pastores, presbíteros na igreja, realmente nós temos que orar ao Senhor urgentemente, porque está difícil encontrar homens capacitados para esse serviço. Precisamos orar para o Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara, em primeiro lugar. Em segundo lugar, meu irmão e minha irmã da Igreja Redenção,
Você precisa ter essas qualificações. Você precisa ser mais santo, meu irmão. Você não pode viver a sua vida como você tem vivido. Você precisa internalizar essa lista de virtudes em você, através do Evangelho. Você não está bom, meu irmão. Quem disse que você, em nível de santidade, está bom, foi o capeta que disse. Quem disse para você que você não tem que melhorar a sua vida, crescer, não foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o diabo. Se você acalmou, você não, estou bom, agora estou bom, canto no louvor, prego de vez em quando na igreja, limpo a igreja, não, eu acho que está bom. Não está bom. Você precisa melhorar, meu irmão. Não se engane, você não está bom. O processo de santificação é um processo contínuo. Não dá para parar, estou bom, não estou santo, não, agora não dá, meu irmão. Você precisa assumir a responsabilidade de ser um agente de transformação nessa cultura. Você sabe o que a sociedade precisa, meu irmão? Se olha para Nova Serrana, veja os problemas de Nova Serrana. Você consegue observar, se você seguir esses passos que eu disse aqui na introdução, de olhar para a cidade, olhar para as vestes das mulheres e dos homens, olhar para dentro dos bares, olhar para as ruas que estão aí, olhar para a economia, olhar para o trabalho, você consegue perceber que espírito tem governado essa cidade. Você consegue perceber facilmente. Agora, esse espírito tem governado você também? Será que você adentrou nessa cultura e está surfando essa onda também? Aí que está. Você precisa mudar. Caminho para o final, verso de número 10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Meus irmãos, os insubordinados aqui são aqueles que não estão sujeitos ao controle. Pauradores frívolos são aqueles que conversam, que falam muito, mas suas palavras são vazias de sentido, de significado, só falam muito mesmo. E Paulo vai dizer quem são essas pessoas. Ele vai dizer, especialmente os da circuncisão. Haviam judeus que haviam se convertido, entre aspas, nessas igrejas, e que eles se orgulhavam por ser circuncidados. Só que Paulo está dizendo, esse tipo de pessoa insubordinado, que fala, acredita em mitos e genealogias e coisas infinitas que não são bíblicas, esses são especialmente os da circuncisão. Esses judeus que se converteram, entre aspas, são eles. Paulo diz no verso de número 11, é preciso fazê-los calar. Olha o que Paulo está dizendo para Tito. Tito, levante presbíteros que sejam capacitados a fazer calar falsos mestres que estão dentro da igreja, porque andam pervertendo casas inteiras e ensinando o que não devem por torpe ganância. O motivo é sempre dinheiro, meu irmão. Esses falsos mestres, esses homens da circuncisão, estão adentrando nessas igrejas pequenas, na qual Deus ama, essas igrejas de 2 membros, 3 membros, esses falsos mestres estão entrando aí, porque eles querem dinheiro. É por isso que eles estão inventando um monte de mito, genealogia, contos infinitos, porque eles querem dinheiro. O que Paulo fala para Tito? É preciso fazê-los calar. E como que isso acontece? Com debates teológicos. Agora, como que um pastor vai debater com um judeu, um falso mestre? Ele tem que ser extremamente capacitado, senão ele perde no argumento, ele perde as ovelhas, ele perde a igreja de Deus. Esses homens estão pervertendo as casas, as igrejas inteiras, ensinando o que não devem, mentiras, mitos e fábulas, por torpe ganância. Aí Paulo vai citar no verso 12, ele vai citar um filósofo, que ele chama também de profeta. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Olha a fama da cidade da região de Creta. Calímaco, acredita-se que esse filósofo que viveu 300 anos antes de Cristo, acredita-se que ele foi o autor dessa frase. Alguns vão dizer a respeito de filósofos mais contemporâneos, mas segundo Craig Keener, em seu comentário histórico
desse texto, ele vai dizer que acredita que foi Calímaco mesmo o autor desse texto. Mas é interessante notar que um filósofo percebeu a terrível cultura cretense. Cretenses sempre mentirosos. Os falsos mestres estavam ensinando mentiras. Condiz com a cultura mentirosa. Feras terríveis, não tinham afeição por ninguém. Eram como animais que feriam, que comiam outros animais. Ventre preguiçosos é uma referência à satisfação dos prazeres. Eles queriam saciar os seus desejos. Paulo continua dizendo: tal testemunho é exato, esse filósofo está certo, esse profeta está certo. Esse testemunho é extremamente verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. A preocupação do apóstolo é converter as pessoas. A preocupação do apóstolo é fazer com que as pessoas que estão enganadas quanto à fé, quanto ao verdadeiro ensino, sejam trazidos de volta à fé, à sanidade, à fé verdadeira. Verso 14: e não se ocupem com fábulas judaicas. Para de ficar com esse negócio fabuloso aí. Não, meus irmãos, vocês têm que acreditar na doutrina de Cristo, no seu sacrifício, na sua ressurreição, nos seus ensinos. Pare de ficar olhando para essas fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. O próprio Cristo presenciou isso em sua época. Em Marcos capítulo de número 7, Jesus, repreendendo os mestres da lei, disse, verso 6, capítulo 7: bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens, e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Isso continua acontecendo. Pessoas ainda fazem de tradições, ainda fazem de modos de viver seculares e colocam isso na igreja como se fosse uma doutrina. Eu posso citar algumas para você. Mulher não pode se maquiar, baseado num erro de interpretação de Paulo aos Coríntios. Mulher não pode fazer isso, homem não pode cortar o cabelo. Há igrejas que o homem não pode deixar a barba crescer. Você não entra na igreja. Isso é bíblico? Não. Tradição de homens que são colocados como fundamento doutrinário inabalável. Sai dessa igreja, meu irmão. Nós não podemos viver assim. Nós lutamos, na Igreja de Redenção, nós lutamos para ser extremamente bíblicos, contra a cultura. Nós adentramos dentro da cultura e lutamos para transformá-la. Jesus viveu isso. Verso de número 15: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Os falsos mestres estavam instruindo mais uma vez a igreja a observar de maneira soteriológica práticas cerimoniais, como a circuncisão, por exemplo. Jesus combateu esse tipo de ensino. Jesus combateu esse tipo de ensino dizendo, olha, vocês estão aí fazendo um conflito, porque o pessoal não está lavando aqui o prato direito, não está lavando as mãos direito. Eles faziam muitas lavagens cerimoniais, mas Jesus diz, olha, o que contamina o homem não é o que entra nele, mas o que sai dele, porque é de dentro que vêm os maus pensamentos. Aí Paulo diz, todas as coisas são puras para os puros. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as criaturas são puras para aqueles que têm Jesus, o seu Senhor, como Cristo. Aqueles que são convertidos, depois da interpretação do Messias, depois de seus ensinos, olham para a criação e vê pura todas as coisas. Existem religiões que dizem, você não pode comer isso, você não pode beber aquilo, você não pode fazer aquilo ou outro.
E Paulo, o que esses judeus estavam fazendo? Colocando isso dentro da igreja mais uma vez, instruindo a circuncisão e instruindo a exclusão de alimento, que um alimento é santo, o outro não. Aí Paulo diz: para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Como eles não são convertidos ao cristianismo, para eles nada é puro. Um véu continua posto sobre os seus olhos. Eles não conseguem ver a realidade como de fato ela é, pela ótica do Cristo agora. Eles continuam negligenciando as dádivas que Deus deu, as graças e os dons que Deus nos deu. Verso de número 16: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Aí Paulo muda o foco. Antes era esse lado cerimonial. Agora ele fala, em relação a Deus agora, eles professam conhecê-lo. Os judeus professam conhecê-lo, mas eles mataram ele. Mataram Jesus. Eles professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Ou seja, as más obras desses líderes judeus demonstravam a hipocrisia de sua fé. Eles dizem que amam a Deus, mas vivem corrompidos, vivem de maneira imoral, vivem de maneira a perturbar a fé dos outros, negam completamente a fé verdadeira e por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Contextualizando, aqui você percebe que Paulo cita um filósofo de seu tempo. O que os nossos profetas diriam a respeito da nossa cidade? O que você diria a respeito da nossa cidade? O que você diria a respeito do seu lar, da sua casa, do seu trabalho? Eu tenho algumas coisas para dizer. Eu, quando olho para a nossa cidade, eu vejo o trabalho escravo, entre aspas. Eu, quando olho para a nossa cidade, eu percebo uma adoração a mamon, ao dinheiro e ao ganho. Eu, quando olho para essa cidade, eu percebo a ação de Satanás escravizando um povo, levando-os para o Egito mais uma vez. Isso que eu vejo. Eu vejo um povo amando dinheiro e voltando a ser escravo. Eu vejo um povo se contentando com coisas passageiras e não com aquilo que é eterno. Isso eu vejo olhando para a nossa cidade. Será que você tem feito o seu papel de testemunha de Jesus? Será que de fato você foi tirado do Egito e transportado para o reino do Filho do seu amor? Será que você de fato está na nova Canaã? Será que você de fato está na nova Jerusalém? Será que você de fato está dentro do reino do nosso Senhor e de seu Cristo? Será que você tem conseguido argumentar e defender a sua fé diante de falsos argumentos, falsos amigos? Meus irmãos, nós precisamos identificar os ídolos da nossa cultura e lutar contra eles de maneira pessoal e pública. Se essa cultura mundana entrou dentro da sua casa, lute contra ela dentro da sua casa. Instrua os seus filhos, corrija os seus filhos, tire essa cultura demoníaca de dentro da sua casa. Não volte para o Egito, não se torne um escravo mais uma vez de seus pecados, meu irmão. Não se torne um escravo. Mude a realidade da sua família, mude a realidade do seu setor de trabalho, mude a realidade dessa cidade, mude a realidade dessa igreja. Você tem conseguido argumentar e defender? Nós precisamos identificar esses ídolos e lutar contra eles. Nós precisamos estar aptos para a batalha para a fé. Nós precisamos estudar mais. Fique de pé.